Olá, bem-vindos ao episódio 48 do podcast Conversando Direito. Meu nome é Fabiana Barcelos Gomes e eu sou a criadora de conteúdo. O episódio dessa semana é a prisão civil por descumprimento de obrigação alimentícia. Muitos não sabem, mas a prisão civil por dívida decorrente do inadimplemento de obrigação alimentícia está expressamente prevista na nossa Constituição em seu artigo 5º, inciso 67. Além disso, a nossa Carta Magna também afirma que qualquer pessoa pode ser presa por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. No caso do decreto de prisão por inadimplemento de obrigação alimentar, não estamos falando de uma punição propriamente dita, mas de uma medida coercitiva, determinada judicialmente, que visa dar efetividade a uma execução de alimentos. As execuções são procedimentos que visam forçar o cumprimento de uma decisão judicial, seja ela provisória ou definitiva. E no caso de pensões alimentícias em atraso, temos basicamente duas modalidades que podem inclusive ser promovidas simultaneamente. Quando temos um débito acumulado ao longo do tempo, até o limite de 2 anos, é possível ajuizar a execução pelo rito da penhora e expropriação de bens. Mas no caso da inadimplência recente, o rito adotado é o da prisão civil. Neste, o devedor é intimado a pagar em até 3 dias as 3 últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, além das que vencerem enquanto durar o processo. Isto sob pena de expedição de mandado de prisão em regime fechado por um período de 1 a 3 meses. Até recentemente, em razão da pandemia de Covid-19, a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia passou a ser cumprida na modalidade domiciliar. Mas desde outubro de 2021, uma nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça passou a orientar os magistrados para que voltassem a decretar prisão em regime fechado. Para tal, o juiz deve considerar o contexto epidemiológico local, o calendário de vacinação do município de residência do devedor, a situação concreta do contágio da população carcerária local e a eventual recusa deste em vacinar-se. Uma das razões da retomada da medida extrema é que, em muitos casos, o cumprimento da obrigação alimentícia só ocorre com o anúncio da expedição do mandado prisional. Assim, se o débito for quitado, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. De todo modo, se o devedor devidamente intimado não comprovar eventual impossibilidade de cumprir com a obrigação alimentar em execução, persistir no débito mesmo após cumprir o tempo de prisão, poderá ser indiciado pela prática do crime de abandono material. Independentemente disso, se o devedor continuar inadimplente, a execução prossegue, com a adoção de medidas executivas típicas, como o protesto da decisão judicial, a penhora e a expropriação de bens. E há ainda outras medidas coercitivas atípicas, como, por exemplo, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, o bloqueio de cartões de crédito, entre outras. Mas a aplicabilidade de tais medidas é bastante controversa e gera muitos questionamentos, por extrapolarem aquelas que a própria lei prevê, que vão desde o desconto em folha ou benefícios, passando pela expropriação de bens e a própria prisão civil. O que se percebe em alguns casos é uma atitude de irresponsabilidade e descompromisso do alimentante com as necessidades do alimentando, e até mesmo como forma de expressar sua irresignação com a obrigação que muitas vezes lhe foi imposta. Além disso, a reiteração injustificada nos atrasos no pagamento de pensão alimentícia pode decorrer também de indevidas e inoportunas atitudes de retaliação ou de questionamento quanto à destinação dada aos valores pagos. O certo é que, na prática, o decreto da prisão em regime fechado por conta de inadimplência de obrigação alimentar se revela muitas vezes como única medida eficaz apta efetivamente a constranger o devedor, contumaz de alimentos, a quitar sua dívida.